Shalom, amados! Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. E essa semana o tema da nossa lição é uma igreja exemplar. O nosso texto bíblico ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao 47, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do 19 até o 23. Você pode dar uma pausa aí e fazer essa leitura, e nós vamos meditar sobre essa igreja, a tão chamada igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, a igreja que muitos dos seus membros conheceram Jesus, conheceram os apóstolos e deram seguimento àquilo que eles viram Jesus fazendo. Então, o texto áureo está em Atos 2:42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós temos que ver algumas características que tornam essa igreja tão especial, pessoas tão especiais dentro desta igreja. E esta igreja é uma igreja que tem problemas, é uma igreja que tem dificuldades, é uma igreja que tem circunstâncias que nós, ao olharmos, vemos que tinha problemas, mas que na sua grande essência, no seu grande centro, tinha as características de uma igreja vencedora. A atuação da igreja do nosso Salvador Jesus Cristo foi um verdadeiro abalo sísmico, com epicentro em Jerusalém, que impactou as estruturas do mundo inteiro. Quando você para pensar na igreja, nós, muitas vezes até erroneamente ensinado, somos levados a acreditar que a igreja ela era uma coisa assim extremamente diferente do que se acontecia na época de Jesus. E não é. Jesus ele vem não criando uma nova religião, novos conceitos. Ele vem mostrando a essência da verdadeira ação da palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Se você se debruçar para estudar a história nos tempos de Jesus, você vai ver que o Império Romano ele corrompeu todo o sistema que existia, religioso, político, militar, ele corrompeu tudo. A sociedade era uma sociedade muito corrompida. E essa corrupção, ela vem também para dentro dos territórios de Israel. Por que essa corrupção vem para dentro? Os sacerdotes já não eram mais escolhidos como a Bíblia mandava ensinar, muitos eram apadrinhados políticos, o próprio governante da Judéia, que era o rei Herodes, ele não era digno de ter acesso ao trono, mas mesmo assim, através de muitas maracutaias com o apoio de Roma, ele se torna rei da Judéia. Era um rei assim, entre aspas, né? Era um rei que não tinha reinado, mas ele tinha essa figura na época de Jesus. E quando ele vem e ele monta o que a gente vai encontrar em grego, o chamado eclésia, né? E a palavra eclésia quer dizer o grupo de chamados de dentro para fora. Ele está colocando, e você encontra no livro de Atos muito essa perspectiva de que Jesus criou uma nova seita, que era no princípio chamado de a seita dos nazarenos, e depois vai se transformar, vai ser chamada, passar a ser chamada de cristãos. Essa seita dos nazarenos, ela começa a se destacar no meio do judaísmo. Primeiro com Jesus vivo, porque
Nunca, principalmente naquela época, não se tinha conhecimento de um rabino tão eloquente e com uma mensagem tão viva. Vocês vão lembrar comigo aqui, tem uma passagem na Bíblia que os líderes do templo mandam prender Jesus e os soldados chegam lá e começam a ouvir Jesus pregar e eles voltam sem prender. E quando as pessoas perguntam, por que vocês não prenderam o camarada? Eles falam, olha, nós nunca vimos alguém que fale como aquele homem fala. Então, Jesus ele começa a chamar a atenção pela pessoa dele, pela forma como ele ensinava, pelos milagres que acompanhavam o seu ministério e, acima disso, os seus seguidores, especificamente depois da morte dele, quando os apóstolos veem que ele ressuscitou e ele se apresenta para essas pessoas, depois disso, os seus discípulos têm uma essência que ela é muito de Cristo. Tanto que Pedro e João são presos e o pessoal pergunta, quem é esses dois? Ah, esses aí tiveram com Jesus, estudaram com Jesus. Então, a igreja, ela nasce com essa essência. Não sei se é o correto dizer, mas é como se nós disséssemos que o cheiro daquela igreja era um cheiro da igreja de Cristo mesmo. Tinha o cheiro de Cristo, aquele cheiro da rosa de Saron. Então, é uma igreja que já no seu começo ela vai ser perseguida demais. E ainda assim ela vai ser muito frutífera. E qual a primeira coisa que salta aos olhos dessa igreja? É a questão da perseverança. Por quê? Não é fácil você perseverar. Porque você perseverar é você lidar com conflitos, você lidar com situações que são totalmente contrárias e ainda assim você persistir naquilo. Então, a igreja, desde o início, o que acontece? Ela vai perseverando, ela vai tendo vitória sobre as dificuldades, ela tem paciência e perseverança, ela sabia que isso era possível realizar tudo o que Cristo lhe confiara mediante a sua constância. Você pode ler isso em Romanos 3 ao 5. Romanos 5, do 3 ao 5. O Lucas, ele, num dos versos mais expressivos a respeito da perseverança, disse ele, enquanto narrava a história da igreja primitiva para Teófilo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui eu acho que é bom a gente parar um pouquinho para pensar, porque quando a gente lê na doutrina dos apóstolos, e a palavra doutrina, ela não como que eu posso dizer, muito bem explorada, porque quando você fala em doutrina, principalmente os irmãos mais antigos, vão sempre se lembrar daquele conjunto de regras que a igreja sempre teve, e não é essa a ideia principal de nós falarmos da doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Existem duas palavras em grego que ajudam-nos a entender o que é a palavra doutrina. Então, uma das palavras é didaquê. Didaquê, inclusive, era um nome de um livro muito importante que existia na igreja primitiva, que era como se fosse um conjunto de regras para os cristãos. Era ensinamento dos apóstolos e ele ensinava coisas do dia a dia para aqueles cristãos. Então, quando nós falamos de didaquê e esse conjunto de instruções que os discípulos iam ensinando, eles iam colocando ordem. Então, não é doutrina no sentido de... Até porque não tinha Bíblia. Até porque nessa época você não tinha a Bíblia a não ser o Antigo Testamento. Você não tinha carta de Paulo, você não tinha carta de Lucas, você não tinha carta de João, Tiago, Pedro, não tinha carta de ninguém. Toda a teologia da igreja primitiva, ela é feita baseada na Torá, que é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, nos escritos, que são Salmo, Jó, Eclesiastes,
e nos profetas, que eram o que se chama hoje em hebraico de Tanar, que é todo o Antigo Testamento. Então, os ensinamentos dos discípulos, eles eram baseados nesse manual, nesse livro. Então, quando nós falamos da doutrina, é esse ensinamento que precisa, não é no sentido de ter novas ordens, novas expressões, mas no sentido de viver o conteúdo que os apóstolos ensinavam. Nós vamos ver isso muito claramente no capítulo 15 de Atos, quando tem a primeira assembleia, né? O primeiro concílio da igreja. E eles vão usar lá alguns termos que para nós eles ficam meio perdidos. Eles falam, olha, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que não puséssemos coisa alguma, imposição alguma aos gentios, a não ser que se afastem das relações sexuais ilícitas. Mas quais são essas relações sexuais ilícitas? Aquela comunidade era uma comunidade de judeus. Então, eles não precisam ser ensinados sobre relações sexuais ilícitas, porque eles já têm o Antigo Testamento para saber tudo o que é ilícito em relação à sexualidade. Eles vão falar sobre a carne sufocada, que na verdade para nós fica só carne sufocada, mas em hebraico se chama kashrut, que é o quê? É toda a regra que se tem para a alimentação do dia a dia. Então, e se abster dos ídolos, né, das imagens. Então, nós precisamos entender que essa doutrina dos apóstolos, ela é um ensino muito baseado no Antigo Testamento. Quando você pega o discurso de Estevão, ele começa a fazer um discurso que ele vai pegar o contexto que sai lá de Abraão até Jesus. Quando você vê a grande mensagem de Pedro, que Pedro prega e 3.000 almas se rendem, né, aceitam. Por que tem essa? Porque é um conjunto de judeus que já tem um conhecimento espiritual e eles estão apenas englobando neles a ideia do Mashiach que Jesus representa. Então, essa doutrina dos apóstolos, esse ensino dos apóstolos, os membros que se juntavam à igreja, eles ficavam sempre de olho. Quando você vê, por exemplo, nas viagens missionárias de Paulo, aonde é que Paulo pregava? Nas sinagogas. Por quê? Também se viam gentios, mas essa evangelização, a priori, ela não é lançada aos gentios. Ela é lançada para os judeus. E junto com esses judeus vêm os gentios, principalmente os que estão fora de Jerusalém. Então essa igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na comunhão. Então a comunhão, que é em hebraico, em grego, né, uma palavra chamada koinonia. Koinonia era uma palavra utilizada pelos gregos para denominar suas reuniões idólatras e imorais. Com o advento do cristianismo, todavia, a igreja alterou o sentido pagão e torpe desse vocábulo. Assim, o termo koinonia passou a estar associado sobretudo à ideia de celebração da ceia do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 11, 23 ao 34, que a gente já conhece. Encontros para receber ensinamento apostólico, segundo Pedro 3, 18 e Mateus 2, 29. Reuniões de orações, recreação e fortalecimento da fé como forma de preparo para a perseguição. Então, a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na comunhão. É por isso, amados, que nós temos que ficar atento como que nós lidamos com a questão da nossa comunhão na igreja. Estar presente na igreja, fazer parte de uma membresia, tudo isso é coisa essencial para a vida. Por quê? Porque nós precisamos sentir essa comunhão, e essa comunhão vai ser importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Então a palavra koinonia, ela era usada para denotar a participação comum dos cristãos no corpo de Cristo. É uma palavrinha assim que os católicos usam muito, os crentes têm até medo dessa palavra,
que é comungar. Você já ouviu falar de comungar? O padre fala muito de comungar. Mas quando nós tomamos ceia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos comungando. Então, essa comunhão. Então, a igreja primitiva, no que ela é destacada? Na perseverança na comunhão. Eles eram perseverantes na comunhão. Os cultos eram uma coisa muito importante para eles. Depois, perseveravam na oração. A questão da oração, irmãos, ela era o carro-chefe da igreja primitiva. Quando acontecia qualquer coisa, é uma coisa que Jesus ensinou e os discípulos aprenderam muito, orar. A oração é essencial. Quando você olha para a oração, quando você encontra a oração, você vai ser tocado por Deus. A oração é onde você fala com Deus e Deus fala com você. Então, a oração ela não pode ser tomada de misticismo, de coisas desse tipo. Não, a oração ela é a linha de ligação entre você e o Eterno. E é onde você apresenta as suas condições ao Eterno e o Eterno responde para você. Então, nós precisamos aprender com essa igreja que eles eram, olha, quando você pega o texto que a gente leu lá no começo, eu creio que vocês leram, mas vejam só, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha, aonde que a perseverança dessa igreja era destacada? Na doutrina. Como que você lidar com o ensinamento que você recebe hoje? Nós estamos passando por um momento muito difícil, que é essa questão de ficar tendo culto de live. São coisas difíceis. Não são fáceis. A unção de um culto, de uma live, não é a mesma de um culto presencial. Só que, o que você já tem na sua vida de ensinamento? Como é que você usa esse ensinamento que você recebeu quando você tinha oportunidade de ir no culto de ensinamento? Quando você tinha oportunidade de ir no culto de escola dominical? Quando você tinha oportunidade de ir no culto de segunda, de domingo, seja lá o dia que for? Quando você podia ir na tarde da bênção? O que é esse ensinamento que você recebeu? E a coisa mais importante que você deve trazer para a sua vida é o quanto os ensinamentos que eu tenho me ajudam a crescer, a estar mais forte. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, nos ensinos que os apóstolos davam, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Depois dessa perseverança, o que mais os irmãos da igreja primitiva se destacavam? Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Hoje é uma coisa que está sendo banalizado, mas o nosso temor para com Deus, como é que ele está? Vocês me dão só uma licencinha, quantos minutos já foi? 20. Então, o nosso ensinamento, o nosso temor para com Deus, como é que esse temor está? Como é que eu tenho que me apresentar diante de Deus em relação a esse temor? Em cada alma havia temor. E como consequência dessa perseverança na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e nesse temor que existia, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por que eu ressaltei esse se fazia pelos apóstolos? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós queremos tratar a igreja toda de uma forma igual. E me desculpa, talvez você que esteja ouvindo, você até fala, puxa vida, eu não concordo assim. Mas não é assim. A igreja
Deus separou uns para apóstolos, outros para pastores, profetas, doutores, operadores de maravilhas. E nós temos que saber, reconhecer para o que Deus chamou cada pessoa. Veja o que a Bíblia diz aqui. Ó. Todos tinham temor, todos perseveravam, só que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós estamos no meio de uma pandemia e eu vi alguns pastores na internet aí criticando. Onde estão os pastores curandeiros? Ué, é o pastor que cura? É o pastor que cura? Se eu orar e Deus curar 1 milhão de pessoas de Covid, eu tenho algum mérito? Sou eu que curo? Agora, eu tenho que reconhecer que tem pessoas que Deus deu dons específicos para fazer maravilhas ou não tem? Ou isso é só lá para trás? Não serve mais para hoje? A minha responsabilidade como ministro de Deus é orar para que o milagre aconteça. Essa é a minha. Se acontecer o milagre, eu continuo não valendo nada. E se não acontecer, eu continuo tendo o mesmo valor. Sabe por quê? Porque nós temos que obedecer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em todos tinham temor. E aí Deus, pelos apóstolos, fazia milagres e sinais. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós estamos voltando, Bezerat Hashem, com a força de Deus, nós vamos voltar a partir do próximo domingo com os nossos cultos presenciais. Eu vou dizer uma coisa para você. Durante todo esse período de pandemia, se você tem condições, coloque como propósito na sua vida sempre levar alguma coisa para socorrer outro irmão. Não espere só o dia da ceia, vou levar lá na mesa do amor. Não, leve todo o culto. Se você puder levar 1 quilo de sal todo o culto, leve. Se você pode levar um sabonete, leve. Se você pode levar um saco de pão, leve. Se você pode levar, leve. Porque nós estamos passando por um momento muito difícil. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas perto de nós que estão precisando de ajuda. E nós precisamos ajudar. Então, tenha esse coração. E se você precisa de ajuda, procure as pessoas responsáveis pela área social da igreja e exponha a sua necessidade. Não passe a sua necessidade sozinho. A igreja vai te socorrer, vai te ajudar. Então, versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Qual é o segredo para a igreja crescer? A pessoa, quando chega na igreja, ela tem que sentir esse aroma. Olha, nós não estamos em um lugar onde as irmãs têm um valor superior aos irmãos, os irmãos têm um valor superior às irmãs. Não, nós estamos em um lugar onde todos são iguais e todos precisam estar em comunhão. Então, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E aí, com tudo isso, o que acontecia? Caindo na graça de todo o povo. Porque as pessoas, irmãos, a igreja, nós estamos passando por uma fase tão difícil que a igreja hoje, ela é um centro de crítica. Eu não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja como geral. Então, é lógico que muitos líderes se perderam, erraram e isso traz escândalo, traz vergonha, mas a igreja precisa exalar esse cheiro dessa singeleza de coração, dessa unanimidade. Eu tenho que ver o irmão que está junto comigo como o meu próximo, como alguém que está perto. Quando perguntaram para Jesus quem é o meu próximo, ele vai usar um exemplo absurdo.
Ele vai falar, é o samaritano. E naquela conjuntura, o samaritano era a escória. Era o cara que o judeu não queria nem falar. E ele fala, esse é. E aí, veja só, ele ainda vai usar uma figura que ele coloca o judeu como o necessitado e o samaritano como aquele que ajuda. Ele podia usar o contrário, ele podia usar um samaritano caído e um judeu ajudando. Não, ele faz ao contrário, ele coloca o judeu precisando de necessidade e ele coloca o samaritano socorrendo. Então, amados, as pessoas precisam sentir esse aroma dentro da nossa igreja. Nós vamos voltar com nossos cultos presenciais e vamos fazer daquele lugar um lugar onde vai estar o cheiro de Cristo. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa ministração. Deus abençoe vocês grandiosamente. Eu creio que durante essa semana os irmãos vão dar para nós diretrizes de como vai ser a partir dessa semana, se nós vamos ter escola na igreja, se não vai ter. Mas eu espero, com muita saudade de vocês, que nós possamos estar juntos logo mais. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.